Sejam bem-vindos. Meu nome é Rubem Machado, sou engenheiro e mestre em engenharia elétrica. Na etapa anterior, fizemos a definição do número mínimo de pontos de tomada na nossa edificação de referência. Agora, vamos continuar trabalhando em informações associadas ao levantamento de cargas, definindo a potência mínima para cada ponto de utilização e ou tomadas que definimos e cujo processo está descrito nos conteúdos anteriores, cujos links se encontram na descrição. Na etapa anterior, discorremos sobre a definição do número de pontos de utilização ou pontos de tomada em cada recinto de nossa edificação de referência. Somente para relembrar, a norma especifica, para instalações com finalidade habitacional, o número mínimo de tomadas. Para os demais tipos de instalações, comerciais, industriais e serviços, ter-se-á, com base nas demandas expressas pelos usuários, que definir esse número. Na prática, não é incomum se tomar as referências prescritas para habitações e aplicá-las para outros tipos de instalações, principalmente quando não se possui informações a priori de qual será a destinação da instalação. Novamente, aqui deve-se ressaltar que, quando isso ocorrer, a documentação produzida no projeto deve explicitamente definir as condições e ou limites de uso. Para continuarmos nossa caminhada, vamos assumir que esse número de tomadas que se encontra especificado reflete as necessidades dos usuários. Em outro material, analisaremos de forma mais objetiva os impactos e ou consequências de majorarmos as especificações mínimas prescritas na norma 5410. De qualquer forma, esse número mínimo de tomadas que definimos na etapa anterior é mais do que suficiente para entendermos o próximo passo que devemos executar: a definição da mínima potência associada aos pontos de utilização. Seguiremos exatamente o que está escrito na ABNT-NBR 5410 para instalações habitacionais. E como fizemos no material anterior, faremos a análise de cada recinto. Aqui devo ressaltar outra opção de projeto que farei e que reflete minha forma de implementar projetos elétricos. Vocês devem ter notado que até aqui não mencionei explicitamente as tomadas de uso específico. Isso porque esse tipo de tomada está vinculado à quantidade de equipamentos cuja corrente nominal supera 10 amperes e que, a priori, já tenho obrigação de já tê-los definidos. Por exemplo, em cada banheiro posso ter um chuveiro elétrico. Então, será necessário um ponto de utilização de uso específico em cada um dos banheiros. Assim, em cada banheiro terei 2 pontos de utilização. Uma para a ligação do chuveiro elétrico, que terá uso específico, outro obrigatório, que será um ponto de tomada próximo ao lavatório e que será de uso geral. Assim, neste momento, considerarei que todos os pontos de utilização da edificação serão pontos de tomadas de uso geral. Em um próximo passo, analisarei as demandas de pontos de utilização para uso específico e alguns ajustes terão que ser providenciados. Então, vamos lá. No banheiro temos apenas uma tomada. Conforme a regra prescrita na 5410,
Para esse ambiente de uma instalação de habitação, a potência mínima atribuída deve ser de 600 volt-ampere. Veja bem, 600 volt-ampere é a mínima potência atribuída a esta tomada. Nada nos impede, conhecendo as necessidades e ou hábitos dos usuários, atribuir uma potência maior. Aqui uma observação importante. Caso haja necessidade de se especificar uma potência maior, a ponto de que essa tomada tenha que ser rotulada como tomada de uso específico, utilizada para um equipamento cuja corrente nominal seja superior a 10 amperes, pode ser interessante se aumentar o número de tomadas neste banheiro. Isso porque, pelo padrão utilizado para tomadas, tomadas de uso geral e tomadas de uso específico possuem diâmetro de terminais diferentes. Deixar uma única tomada com padrão de uso específico pode impedir o uso seguro de equipamentos com menor potência, que seguem o padrão de uso geral. Também é conveniente utilizar padrões de identificação que auxiliem os usuários a utilizar de forma adequada cada uma das tomadas em cada um dos ambientes. Em cozinhas, a norma prescreve no mínimo 600 volt-ampere por ponto de tomada até 3 pontos e 100 volt-ampere por ponto para os excedentes. Assim, para a cozinha, em que temos 4 tomadas no nosso caso, teremos 3 tomadas com potência de 600 volt-ampere e a última, a quarta, terá atribuído uma potência de 100 volt-ampere. Assim, o recinto da cozinha, como um todo, terá atribuído uma potência total mínima de 1.900 volt-ampere. As mesmas considerações feitas para o banheiro com relação à atribuição a uma maior potência para o recinto e ou tomada específica são válidas também para a cozinha. Em áreas de serviço, a norma prescreve, no mínimo, 600 volt-ampere por ponto de tomada até 3 pontos e 100 volt-ampere por ponto para os excedentes. Assim, para a área de serviço em que temos 3 tomadas, teremos 3 tomadas com potência de 600 volt-ampere e não teremos tomadas com potência atribuída de 100 volt-ampere. Assim, o recinto da área de serviço, como um todo, terá atribuído uma potência total mínima de 1.800 volt-ampere. Novamente, as mesmas considerações feitas para o banheiro, com relação à atribuição a uma maior potência para o recinto e ou tomada específica, são válidas também para a área de serviço. Em copas, a norma prescreve no mínimo 600 volt-ampere por ponto de tomada até 3 pontos e 100 volt-ampere por ponto para os excedentes. Assim, para a copa da nossa edificação, em que temos 5 tomadas, teremos 3 tomadas com potência atribuída de 600 volt-ampere e as 2 restantes terão atribuídas potências de 100 volt-ampere. Assim, o recinto da copa como um todo terá atribuída uma potência total mínima de 2.000 volt-ampere. Mais uma vez, as mesmas considerações feitas para o banheiro, com relação à atribuição a uma maior potência para o recinto e ou tomada específica, continuam válidas também para a copa. Todos os demais recintos que não sejam banheiros, cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de serviço
lavanderias e locais análogos devem ter atribuídos a potência de 100 volt-ampere por ponto de tomada. Assim, por exemplo, para a garagem, que atribuímos 5 pontos de tomada, a potência total mínima será esse número de tomadas 5 vezes 100 volt-ampere, que vai totalizar 500 volt-ampere. Raciocínio semelhante valerá para todos os demais cômodos. As mesmas considerações feitas para o banheiro, com relação à atribuição a uma maior potência para o recinto e ou tomada específica, são válidas também para todos os outros demais cômodos. Neste slide, temos o resumo das potências associadas às tomadas de uso geral, considerando as prescrições mínimas da norma ABNT-NBR 5410 e que acabamos de definir. Vamos preservar essas informações aqui, pois mais adiante, em um material subsequente, utilizaremos estas prescrições para algumas análises e ou considerações. Neste material, estamos trabalhando com as especificações mínimas. Justamente por isso é que vamos assumir que em nossa edificação de referência, as únicas cargas que dependerão de pontos de utilização específicos são os chuveiros elétricos, um em cada banheiro. Como até o presente momento não temos condições de especificar as características de padrão de fornecimento para a instalação, vamos admitir uma potência de 7.800 volt-ampere para cada um desses 2 chuveiros elétricos. Essa potência mais alta para esses chuveiros elétricos nos garantirá certa flexibilidade e um contexto interessante em algumas análises e discussões futuras. Nesse slide, também, definimos o resultado do nosso primeiro levantamento de cargas, em que nos utilizamos dos mínimos prescritos em norma. Reforçando, o único tipo de carga que não trabalhamos com o mínimo foram exatamente os chuveiros elétricos. A carga total instalada em nossa edificação será de 26,76 kVA, resultado do nosso levantamento de carga para a iluminação, que resultou em uma potência de 2,06 kVA, do nosso levantamento de cargas para as tomadas de uso geral, que resultou em uma potência total de 9,1 kVA, e das cargas associadas a pontos de utilização específicos, os 2 chuveiros elétricos que, somados, demandam uma potência de 15,6 kVA. Para não alongarmos muito esse vídeo, vamos encerrá-lo por aqui. No próximo material, vamos realizar outro levantamento de cargas, assumindo algumas demandas possíveis de serem informadas pelos usuários. A intenção é que nos próximos passos tenhamos 2 levantamentos de carga, um com a prescrição mínima e outro com a inclusão de novas cargas, tanto de uso geral quanto de uso específico, de forma a majorarmos a potência total instalada. A existência desses 2 levantamentos de carga nos permitirá análises e discussões interessantes e esclarecedoras. Por ora, muito obrigado.